Gostaria de trazer aqui para vocês alguns aspectos do depoimento do ex-ministro Antônio Palocci que são relevantes para a defesa. Sr. Palocci, o senhor está sendo acusado de um crime pelo Ministério Público Federal nesse processo. Na condição de acusado, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Se o senhor fizer uso desse direito pela nossa lei, isso não lhe traz nenhum prejuízo. O que é importante chamar a atenção já no início do depoimento é que o senhor Antônio Palocci prestou esse depoimento na condição de réu, de acusado e, portanto, sem o compromisso de dizer a verdade. Nós não temos acordo de colaboração firmado com o réu aqui presente. Ele nos procurou, nós estamos conversando, mas nós não temos nada prometido, nem assegurado, nem garantido, nem ele nos trouxe elementos de prova que estão sendo utilizados em qualquer momento. Neste momento do depoimento, eu perguntei ao Ministério Público se havia algum acordo de colaboração premiada feito com o ex-ministro Palocci. E o procurador ali presente esclareceu que ainda não havia esse acordo firmado, mas reconheceu a existência de tratativas. E mais, disse que Palocci não havia apresentado qualquer prova a respeito das suas afirmações. Eu nunca tive, até o final do ano de 2010, nenhum valor estabelecido com o Marcelo Odebrecht. Nunca tive. Porque tudo que eu pedi eles atendiam. Sim. É lógico que eu também não pedia coisas absurdas. Eram coisas relativas ao relacionamento, não lícito, mas ao relacionamento de uma grande empresa com um governo. Eu não entendi muito quando eu vi essa parte dessa destinação específica. Agora, pode ser um controle dele. Ele não me interessava estabelecer limites, destinação específica. Agora, ele podia fazer isso por conta dele. É um direito dele, o dinheiro era dele. Neste novo trecho do depoimento, o ex-ministro Antônio Palocci, quando perguntado a respeito da versão de Marcelo Odebrecht a respeito da suposta planilha italiana, ele apresenta uma versão diferente daquela de Marcelo Odebrecht, mostrando aqui já a primeira contradição do depoimento de Palocci e Marcelo Odebrecht. Que as obras cresceram muito e com elas os ilícitos. Então, eu sabia disso, eu acompanhei algumas coisas, mas não era a minha área de atuação direta, isso é verdade. Como é que o senhor sabia disso? Porque eu era da cúpula do governo, eu não posso esconder o fato de que eu participava das principais reuniões de articulação do governo. Não era a pessoa mais importante, nem a segunda nem a quinta, mas eu participava das questões centrais do governo. Neste novo trecho do depoimento, o ex-ministro Palocci faz afirmações genéricas a respeito de supostas ilegalidades cometidas na Petrobras. No entanto, quando perguntado pelo juiz Sérgio Moro como é que ele teria conhecimento disso, já que ele diz que não tinha qualquer atuação na Petrobras, ele claramente se atrapalha. Então, quando o presidente Dilma foi tomar posse, a empresa entrou num certo pânico. E foi nesse momento que o Dr. Emílio Odebrecht fez uma espécie de pacto de sangue com o presidente Lula. Essa expressão de efeito que o ex-ministro Palocci utiliza durante o seu depoimento foi algo previamente ensaiado. Ele trouxe para o depoimento anotações, e nessas anotações havia já essa expressão pacto de sangue, algo, portanto, combinado para gerar uma repercussão no seu depoimento. Ele procurou o presidente Lula nos últimos dias do seu mandato e levou um pacote de propinas para o presidente Lula que envolvia esse terreno do Instituto, que já estava comprado, e o seu Emílio apresentou ao presidente Lula, o sítio para uso da família do presidente Lula, que ele já tinha feito, já estava fazendo a reforma em fase final, e ele disse ao presidente Lula que o sítio já estava pronto, e também disse ao presidente Lula que ele tinha à disposição dele para o próximo período, para ele fazer as atividades políticas dele, 300 milhões de reais. Nesse trecho do depoimento, o ex-ministro Palocci utiliza a palavra propina, que é uma palavra própria da Lava Jato, própria dos delatores da Lava Jato. Ou seja, é algo ensaiado mais uma vez. O trecho também mostra inúmeras contradições. Primeiro, Palocci faz referência a uma suposta reunião, mesmo reconhecendo que ele não participou. Segundo, Emílio Odebrecht, que foi ouvido há poucos dias na condição de testemunha e com o dever de dizer a verdade, afirmou que jamais tratou de qualquer assunto ilícito ou de valores com o ex-presidente Lula, numa versão totalmente diferente daquela que foi apresentada aqui pelo co-réu e candidato a delator Palocci. Tive conhecimento
que Marcelo me trouxe para eu informar o presidente Lula. E eu não levei para o presidente Lula. Não levei, porque eu não levava números para ele. Terceiro, nessa suposta reunião que teria, segundo Palocci, ocorrido em dezembro de 2010, o senhor Emílio Debrecht teria disponibilizado ao presidente Lula e ao Partido dos Trabalhadores um crédito de 300 milhões de reais. Essa versão, no entanto, é altamente conflitante com o depoimento prestado pelo também corréu Marcelo Debrecht. Eu cheguei para meu pai e disse assim: meu pai, avisa o Lula que para ele não estranhar, porque em 2010 não vai aparecer quase contribuição nenhuma nossa. E de fato não teve muita contribuição nossa. Por quê? Eu disse, porque a gente já praticamente, desde 2008, vem apoiando ele. Segundo Marcelo, muitos valores já haviam sido doados em campanha e naquele momento não haveria a doação de valores expressivos. Quarto, neste momento, segundo a versão de Palocci, Lula teria tomado conhecimento da existência do suposto imóvel para o Instituto Lula. Isso se dá, segundo a versão de Palocci, em dezembro de 2010. Ele procurou o presidente Lula nos últimos dias do seu mandato e levou um pacote de propinas para o presidente Lula que envolvia esse terreno do Instituto, que já estava comprado, e o seu Emílio apresentou ao presidente Lula. No entanto, como vocês vão ver ao longo do depoimento, Palocci afirma que teria conversado com Lula sobre esse suposto imóvel no início de 2010. Ou seja, as datas não batem e Palocci entra em contradição com ele mesmo. O presidente Lula já estava num momento, era meados de 2010, em que ele precisava cuidar desse assunto. Vejam, aqui está, meados de 2010. Nesse trecho, portanto, Palocci fala que teria conversado com o então presidente Lula sobre o suposto terreno em meados de 2010. Versão totalmente diferente daquela que ele apresentou no início do depoimento, quando fez referência a uma reunião em dezembro de 2010, quando o Lula teria tomado conhecimento a respeito desse terreno. Portanto, é muito clara a contradição no depoimento de Palocci. Nesse momento, eu vou ao Marcelo e digo: Marcelo, o que está acontecendo? Por que seu pai levou uma reserva desse tamanho? Nós nunca falamos em tamanho de reservas, de conta corrente, nunca falamos sobre isso. Ele falou: não, meu pai acha melhor nesse momento, pelo fato da Dilma estar entrando, estabelecer de forma clara a relação, não mais, vamos dizer, não mais no fio do bigode, como a gente fazia, não mais na fluidez da confiança, mas numa relação mais explícita e mais objetiva, porque ele tem muito medo do comportamento da presidente Dilma ser um comportamento evasivo em relação aos nossos pleitos, e isso pode colocar em risco os nossos projetos. Neste trecho do depoimento, Palocci dá a entender, segundo a sua versão, que este imóvel destinado ao Instituto Lula estaria relacionado a atos que o então presidente Lula iria praticar para frente, depois que Dilma ganha as eleições presidenciais. No entanto, a acusação do Ministério Público diz que esse terreno estaria vinculado especificamente a 8 contratos firmados entre consórcios com a participação da Odebrecht e a Petrobras a partir de 2006. É mais uma contradição. O senhor era conhecido por italiano? Se eu era conhecido como italiano, não. O senhor é o italiano a que se refere Marcelo Odebrecht? O Marcelo nunca me chamou de italiano, mas eu acho que essa planilha, quando ele coloca italiano, diz respeito a mim, sim. Nesse trecho, Palocci adere à tese do Ministério Público sem qualquer fundamento, simplesmente para agradar a procuradora que fazia perguntas a ele. Senhor Antônio Palocci, boa tarde. O senhor poderia explicar o período em que o senhor participou do Conselho de Administração da Petrobras? Foi início de 2003 até fim de março de 2006. Certo. E o senhor pode esclarecer como é que funcionava esse órgão? Se era um órgão composto com quantas pessoas, se eram todos indicados pelo governo, se havia conselheiros independentes? Havia membros indicados pelo governo, normalmente ministros. Havia o presidente da Petrobras, primeiro o Dr. Dutra no nosso governo, depois o Dr. Gabriel, depois a doutora Graça. E havia, sim, membros representantes dos minoritários, que normalmente eram empresários,
Então chegaram a passar por lá Fábio Barbosa, presidente do ABNAM, o Jorge Gerdau, presidente da empresa de mesmo nome, o Dr. Sondas, de uma rede de varejo do Rio de Janeiro, o Dr. Roger Agnelli, presidente da Vale do Ribeiro. Não tem necessidade de detalhamento. Eu pediria, excelência, se o ministro Palocci pudesse descrever, continuar a descrição. Não tem relevância esse detalhamento. Nesse trecho do depoimento, eu formulei perguntas a Antônio Palocci, objetivando saber a composição do Conselho de Administração da Petrobras e também como se deu a aprovação dos contratos que estão sendo discutidos nessa ação penal. No entanto, quando Palocci passa a esclarecer que os contratos que estão sendo discutidos na ação foram aprovados não por Nestor Severo, Renato Duque ou Paulo Roberto Costa, mas sim por um conselho de administração que era composto por renomados empresários, o juiz simplesmente determina que ele pare a resposta e indefere as perguntas seguintes. Essas perguntas eram muito importantes para o desfecho da ação. Por quê? A acusação afirma que o ex-presidente Lula teria nomeado 3 diretores da Petrobras para que eles autorizassem a realização de contratos e para que houvesse desvios nesses contratos. No entanto, o que Palocci estava explicando é que os contratos indicados na denúncia foram aprovados não por esses diretores, mas sim por um conselho de administração, composto também por renomados empresários que certamente aprovaram esses contratos porque não identificaram qualquer ato ilícito. Da mesma forma como empresas internacionais de auditoria também chegaram à mesma conclusão. Não conhecia Renato Duque, não conhecia Jorge Zelado, não conhecia Paulo Roberto. Os conheci por currículo. Entendi. Né? E o currículo deles era de currículos extremamente capacitados para os cargos que eles estavam sendo indicados. Então, eu não acredito que houve um planejamento prévio com esses diretores acerca de ilícitos. Esse trecho mostra que Antônio Palocci reconhece que os ex-diretores Paulo Roberto Costa, Nestor Severo e Renato Duque foram escolhidos por conta de seus currículos e não para praticar qualquer ato ilícito. Esse trecho quebra, mais uma vez, uma espinha dorsal da acusação do Ministério Público. Em relação aos nomes de Paulo Roberto Costa, Nestor Severo, Renato Duque, eles foram indicados e nomeados por unanimidade pelo Conselho de Administração ou houve divergência em relação a essas nomeações? Não lembro de divergências. Neste momento, Antônio Palocci reconhece que os ex-diretores da Petrobras, Nestor Severo, Paulo Roberto Costa e Renato Duque, foram indicados e nomeados por unanimidade pelo Conselho de Administração, inclusive pelos membros indicados pelos acionistas minoritários. Isso quebra um eixo central da denúncia, pois o Ministério Público afirma que esses diretores haviam sido escolhidos, indicados e nomeados pelo ex-presidente Lula, o que não é verdade, segundo o próprio Antônio Palocci. O senhor tratou de pagamentos, contribuições paralelas não contabilizadas, Caixa 2, com eles, referindo-se ao Odebrecht. O senhor disse, não, eu nunca tratei, doutor, eu nunca operei contribuições, até porque não era a minha função. Se eu fosse, eu teria feito, mas eu nunca operei contribuições. Eu sempre dizia para o empresário, olha, atenda o tesoureiro da campanha. Então, essa foi uma afirmação que o senhor fez na outra ação. Eu quero saber por que é que o senhor mudou a versão hoje e contou algo diferente. Não, eu não mudei, eu nunca operei, eu disse naquela oportunidade que nunca operei doações, continuo a dizer, nunca operei doações, nunca fui buscar dinheiro em empresas, mas sabia que o dinheiro era depositado nos partidos, entregue em malas. Eu não Aqui fiz o senhor operação, disse que era para procurar o tesoureiro. Isso, que o senhor, normalmente era os tesoureiros. Nunca tratei. A frase é nunca tratei. Não sei se eu neguei, hoje. Pode ser que eu não esteja falando exatamente a mesma palavra. Esse trecho mostra claramente que Antônio Palocci mudou totalmente a versão que ele mesmo havia apresentado em maio deste ano ao juiz Sérgio Moro. Naquela oportunidade, ele afirmou categoricamente que nunca havia tratado de qualquer recurso indevido com a Odebrecht.
A sua mudança se deve, evidentemente, à pressão que foi feita sobre ele para que seja aceita uma delação premiada. Uma pressão, aliás, que nós já havíamos pedido para que fosse investigada na Procuradoria-Geral da República. No entanto, essa investigação foi sumariamente arquivada. O que é relevante é que essa contradição evidente, clara, com um depoimento que foi prestado há poucos meses atrás, retira qualquer credibilidade da nova versão apresentada por Palocci. O senhor hoje muda a versão por conta da negociação da sua delação premiada? Não, como esclareceu o senhor promotor, Dr. Welter, eu não tenho um acordo de delação premiada. O senhor tem uma negociação em curso? Tenho tratativas, isso é um assunto que está a cargo dos meus advogados, eu confio no trabalho deles, são advogados de alta qualificação, com experiência no setor, e confio que eles estejam fazendo o melhor dentro da lei, olhando maneiras de contribuir com a justiça, que é a minha vontade, e maneiras de obter benefícios, que também é minha vontade. Este trecho do depoimento reforça que Antônio Palocci mudou a sua versão anterior e mais, ele esclarece que está em busca de benefícios. E quais são esses benefícios? São benefícios que vão desde a sua saída da prisão até o abatimento de multas e o desbloqueio de seus bens. Tudo isso, certamente, é o que está sendo discutido na delação premiada que ele busca destravar com o Ministério Público. Essa conversa que o senhor afirma ter ocorrido entre o ex-presidente Lula e o senhor Emílio Odebrecht, o senhor não estava presente? Não. Certo. Eu esclareci que quem me contou essa conversa foi o presidente Lula na manhã seguinte. Correto. E o Marcelo Odebrecht, quando eu falei com ele, confirmou que ele tinha pedido para o pai dele falar. Ele só teve divergência de valor. Ele falou, não é 300 milhões, meu pai se enganou. Aqui, mais uma vez, fica muito clara a contradição entre a versão de Palocci e o depoimento prestado pelo senhor Emílio Odebrecht, que negou categoricamente ter discutido qualquer valor com o ex-presidente Lula. Eu ficaria surpreso também. Eu não estranhei a surpresa do presidente, mas ele não mandou eu brigar com o Odebrecht. Neste ponto, fica claro que Antônio Palocci segue exatamente a mesma fórmula que foi usada por Léo Pinheiro. Aparentemente, esta fórmula é necessária para que o Ministério Público aceite acordos de delação de réus que não têm qualquer prova contra Lula, mas necessariamente devem fazer referências ao seu nome. Então, como vimos, o depoimento prestado pelo ex-ministro Antônio Palocci no último dia 6 de setembro ao juiz Sérgio Moro é contraditório com o depoimento que ele havia prestado em maio deste ano ao mesmo juiz e também contraditório com depoimentos prestados por testemunhas e outros acusados.